Olá, meu nome é Ana Maria Xavier e, juntamente com os meus colegas da Unirui de Salvador, iremos apresentar um material informativo para a disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos a respeito da acessibilidade, inclusão e estigmas das pessoas surdas na religião católica na região soteropolitana. Vale ressaltar que essas pessoas elas fazem parte do grupo de pessoas com deficiências, por isso é muito difícil encontrar dados estatísticos ou dados estatísticos atualizados a respeito delas. Vale ressaltar algumas curiosidades. Primeiro, o termo surdo e mudo é um termo totalmente pejorativo. Isso porque é possível sim uma pessoa ser surda e falar normalmente como um ouvinte. Uma outra curiosidade é que existe uma diferença entre pessoas surdas e uma pessoa com deficiência auditiva. Essa diferença se dá principalmente porque uma pessoa surda ela sofreu uma perda severa da audição, ou seja, ela não escuta nada ou quase nada. Já um deficiente auditivo ele sofreu uma perda parcial, é aquelas pessoas que normalmente usam aparelhos auditivos. Na Constituição de 1988, no seu artigo 5º, podemos encontrar alguns direitos fundamentais para os brasileiros ou estrangeiros residentes do nosso país. Alguns desses direitos já estamos familiarizados, como o direito à liberdade e o direito à vida. Podemos destacar também que o direito de ter ou não uma religião também é um direito fundamental. E é justamente isso que queremos saber. Como se dá a acessibilidade dessas pessoas quando elas querem ter uma religião, quando elas querem frequentar um centro religioso. E é isso que a gente vai descobrir agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner, estudante aqui da Unirui. Tem uma pequena parcela da nossa sociedade que está ali, mas que precisa ser assistida. Vamos falar especialmente sobre essa pequena parcela da sociedade com relação à sua religiosidade. Como elas são hoje acolhidas dentro desses ambientes religiosos? Para isso nós vamos conversar com o padre Jorge Brito, que é pároco da igreja Nossa Senhora Auxiliadora no bairro de São Marcos. Padre, primeiro eu quero agradecer aqui pela sua presença nesse trabalho e pedir que o senhor se apresente e também fale um pouquinho aqui sobre a população surda, nos espaços, como é que eles atuam hoje aí na igreja do senhor e nos museus, nas artes sacras, entre outros. Fala um pouco pra gente. Eu faço parte de uma ala da igreja mais libertadora e progressista. Não sou muito conservador. E é uma ala que lida mais com a teologia da libertação, com as SEBs, que são atentas aos grupos mais vulneráveis, às pessoas mais vulneráveis da sociedade. Então, na Arquidiocese, eu coordeno o grupo da Pastoral da Saúde arquidiocesana, e a Pastoral da Saúde ela já se dividiu em 3 partes. Um lado cuida do mundo da saúde, que é cuidar do doente, das políticas públicas de saúde e das ações comunitárias de saúde. De outro lado, nasceu também a Pastoral da AIDS, que cuida das pessoas que vivem com HIV. E também se dividiu para a FCD, Fraternidade Cristã de Deficientes, que vive com pessoas com as mais diversas formas de deficiências humanas, Desde moletantes, cadeirantes, cegueira, surdez, mudez, vários tipos de realidades de deficiências. Mas é um grupo vasto, um grupo muito vasto. Nossa cidade do Salvador, ela é a mãe do Brasil, Nossa Bahia foi aqui que tudo começou. E a nível de igreja também, a Arquidiocese de Salvador, ela é a primacial, é a primeira arquidiocese do Brasil. Embora sejamos a primeira capital, a primeira cidade, do nosso país, embora seja a primeira arquidiocese, mas a nível de cuidado com a pessoa que tem surdez, nós estamos bastante atrasados. Por aí afora, outras dioceses, São Paulo, Rio, que é o centro hoje da comunicação católica,
nós já vemos e assistimos e ouvimos em vários canais de TV, rádio e mídias, palestras, celebrações com intérpretes de Libras para a comunidade surda. Mas aqui em Salvador, as coisas andam a passos muito lentos, principalmente no que tange ao turismo religioso. Nos locais de turismo religioso, Igreja do Bonfim, Irmã Dulce, Museu de Arte Sacra, Conceição da Praia e etc., falta-nos um intérprete de Libras, o que favorecerá a participação, o conhecimento daqueles que têm a surdez. Mas é uma luta muito grande, inclusive hoje, daqui a pouco, às 16 horas, teremos um encontro com o secretário estadual, gente nossa, estará reunida com o secretário de Turismo do nosso estado para propor uma formação de Libras às comunidades turísticas religiosas de nossa cidade. Mas não só templos católicos, nós vamos também incluir no projeto alguns terreiros tradicionais de candomblé, que também fazem parte do caminho do turismo soteropolitano, né? Então, estamos lutando para esse direito de formar o nosso povo para a tradução de Libras. Bom, se falarmos da realidade de Salvador, a comunidade de surdos é bastante significativa, não é? E para o mundo religioso, ainda é um tabu para nós a comunicação com a comunidade surda. Na realidade da paróquia de Pau da Lima, que é uma paróquia que atinge 6 bairros de nossa cidade, os registros de pessoas com surdez aqui é quase nenhum. Nós temos alguns casos de baixa audição, pessoas que ouvem pouco, mas conseguem fazer leitura labial e tem uma forma de comunicar. Mas a comunidade católica daqui da região paroquial já expressou várias vezes o desejo de ter pessoas formadas em Libras. O problema que estamos enfrentando é com as escolas de formação para Libra, porque em Salvador determinados grupos dominam esse campo do saber e não distribui, não é capaz de passar. Inclusive eu tenho esse desejo, porque em nossa arquidiocese, de 300 padres que temos, nenhum é tradutor de Libra. Todo mundo fala inglês, fala francês, fala tantas línguas, sabe o latim, mas o Libra não temos ninguém. Então, já há 3 anos que eu tento ser formado nessa área de Libras e não consigo, porque a gente se matricula, não forma turma, tem muitas dificuldades. Em janeiro me matriculei, não formou turma, agora em março novamente não formou turma, e hoje acabei de fechar mais uma vez uma escola para tentar aprender Libra, porque a nossa comunidade está ficando um pouco atrás. Tem muitas comunidades protestantes que já têm esse trabalho com Libras, e algumas poucas católicas. Ali no Cabula, a paróquia Ceia do Senhor tem tradutor de Libra. E também tem alguém que traduz Libra nas mediações de Fazenda Coutos. Mas não é uma realidade de toda a arquidiocese e cidade de Salvador. Ainda estamos a passos muito lentos e é uma necessidade muito grande acolher os irmãos que são surdos.
questão da eficiência auditiva e as outras na religião cristã sendo algo a ser curado, o senhor enxerga esse dilema religioso e teológico que muitas das vezes deixa essa comunidade à margem, né? A gente vê muito essa história da cura, né? Como se fosse uma maldição. Como é que o senhor enxerga isso? Normalmente é uma tendência humana demonizar aquilo que não conhece ou condenar. Talvez esse seja o caminho de tantos conflitos religiosos que já tivemos e que temos, e até guerras, né, que tivemos e temos. Porque quando a gente não conhece algo, ou a gente logo condena, ou a gente diz é coisa do diabo, né? No tempo de Jesus, a ciência já não era tão avançada como hoje. Então, muitas coisas na Bíblia, que eram tidas como possessões demoníacas ou manifestações demoníacas, hoje já são desveladas pela força da ciência. Por exemplo, a proibição de comer carne de porco, como um animal impuro na cultura judaica e etc., hoje é desvendado, porque hoje a gente já sabe qual é a impureza da carne de porco e como nós devemos consumi-la, não é? A epilepsia, que também era tida no tempo de Jesus como uma possessão demoníaca, também foi desvendado e hoje a gente já sabe que aquele menino que espumava, aquele menino que caía quase morto na água e no fogo, se tratava de alguém que tinha um ataque epiléptico, que hoje a gente já sabe que é um problema neurológico. Durante muito tempo também, os problemas mentais foram interpretados como também possessão demoníaca, não é? Os problemas mentais. E as pessoas que tinham problemas mentais ficavam sempre afastadas, enjauladas no fundo das casas, não é? Porque desconhecíamos e o que eu não conheço, eu condeno ou eu demonizo. Mas a questão da surdez, no tempo de Jesus, foi também enfrentada assim. Levaram a Jesus um homem que tinha um demônio que era mudo. E Jesus o ameaçou, o demônio saiu e o homem começou a falar. Segundo o relato bíblico. Também em Marcos 7, diz que levaram a Jesus alguém que era mudo e surdo. E Jesus cospe no chão, faz uma lama, coloca, Jesus cospe na mão, no dedo, toca o dedo na língua da pessoa, e depois que toca o dedo na língua da pessoa, então a pessoa começa a falar. Então, esses episódios relatam uma ignorância epocal que quem narra a Bíblia é uma palavra de Deus inspirada, mas inspirada a homens que estão limitados à língua, à cultura, à época em que escreveram. Claro que se escrevêssemos hoje a Bíblia, já teria um outro prisma, porque esses mistérios são desvendados, não é? Hoje, quando interpreto essas coisas na missa ou em aulas de Bíblia, eu falo muito da mudez e da surdez no campo da formação. Muita gente é muda por não ter conhecimento. Quem não conhece, emudece. Então, aqui no bairro da periferia, geralmente os jovens negros periféricos sofrem calados na mão da polícia, que quando o aborda nos bairros periféricos, não aborda como aborda em bairros nobres, porque sabe que a maioria dos jovens dos bairros nobres são advogados, são pessoas bem formadas. E nos bairros periféricos
Como a juventude é uma gama de juventude que não tem muito conhecimento de seus direitos humanos, então eles fazem muita coisa. Então, quando a gente dá formação ao jovem, ensina ao jovem os seus direitos, ele não é mudo quando a polícia o pega. Eu sempre digo aos jovens, quando Jesus foi preso, os soldados lhe bateram. E ele perguntou ao soldado, se eu fiz o mal, me mostre o mal. Mas se eu fiz o bem, por que você está me batendo? Não é? Então, ensinar aos jovens os direitos dele, ensinar as pessoas o direito, não a torna uma pessoa muda. Quando a gente ensina, entra pelo ouvido o ensinamento, a palavra, a doutrina. E quando a pessoa é instruída, ela fala. Quando a pessoa é instruída, ela anda. Quando a pessoa é instruída, ela vai longe. Uma pessoa pode não andar com as próprias pernas, mas pode, numa cadeira de rodas, andar e conseguir todos os seus direitos. Uma pessoa pode não falar verbalizando, mas se ela conhece seus direitos, ela é ouvida, porque ela sabe o que lhe cabe. Então, a surdez, que antigamente tinha um prisma na Bíblia, hoje tem outro. O poder que Jesus tinha de fazer um surdo ouvir, um mudo falar, hoje qualquer pessoa que tenha liderança tem capacidade de fazer um mudo falar. Ensinando Libras, ensinando seus direitos, ele vai falar. Ensinando os seus direitos, ele vai, mesmo sem ouvir, vai entender quando alguém viola o seu direito à sua vida. Quando Jesus pega um doente e diz, fique de pé, hoje para a gente também é assim. Você pegar uma pessoa de rua que não tem nada na vida e botar essa pessoa de pé e dizer, você já tem, senhora, 62 anos, você tem direito ao auxílio social chamado BPC ou LOAS. Você está colocando uma pessoa de pé, não é? Está colocando de pé, está curando uma paraplegia, está curando uma cegueira, uma surdez. Então, o prisma hoje da igreja é totalmente diferente de como se pensava antes, que tudo era demonizado, não é? Hoje a ciência já nos faz compreender melhor o que é uma depressão, o que é uma esquizofrenia, o que é uma surdez, uma mudez, e a gente hoje já tem um olhar mais humano. Primeiramente, dizer a esta pessoa que a atitude de instituições religiosas e religiosos nem sempre condizem com a atitude de Jesus, que acolheu a mulher adúltera, que no tempo dele era apedrejada, que acolheu todas as pessoas, não é? Todas, com surdez, com qualquer problema que tivesse na vida, ou acolheu até mesmo pessoas que estavam desoladas, que não se sentiam acolhidas na sociedade. Jesus é Deus feito homem. E Santo Agostinho, ele diz sobre Jesus, tão humano assim, tão humano, só podia ser Deus, não é? A atitude nossa como religiosos, de preconceitos, seja ele de qualquer tipo, preconceito religioso, preconceito afetivo. O Papa Francisco está aí, pedindo a nós sacerdotes, à Igreja Católica, que se abra ao novo, a esse mundo que nós estamos vivendo, e não sejamos uma alfândega que fica barrando as pessoas quando chega na comunidade. Se alguém se sentiu constrangido, não acolhido, não amado, eu peço perdão em nome dessa instituição a você e dizer a você que essa atitude não foi uma atitude cristã,
muito menos daquele que é fundador de nossa religião, o cristianismo. Ele que acolheu a todos, os discriminados de seu tempo e aqueles que eram da sociedade. Ele soube acolher a todos com amor e carinho. Peço perdão. E se hoje esse gesto se repetir, você não fique calado, embora mudo fisicamente, embora surdo fisicamente, você consegue perceber como ser humano quando você é acolhido e quando você é chocado, quando você é acolhido ou rejeitado. Mesmo sem ouvir, você percebe. Mesmo sem falar, você percebe. Mas se isso acontecer, não silencie, não deixe seus direitos ficarem por menos, porque a maior surdez e a maior mudez é de quem conhece seus direitos e não traduz com gestos, com escrita, com palavra, com grito, com desespero, não mostra que você está sendo violado em seus direitos. Não mostra que você está sendo violado. Se você não fala, sua garganta produz algum som. Então você, na hora, busque manifestar a sua indignação. Mostre para a sociedade que você é gente e tem seu lugar na sociedade. Ser mudo e ser surdo não é deixar de ser gente. É apenas ser mudo e surdo. É apenas isso. Então, peço perdão a você. Se algum dia você foi violentado, você foi esquecido, você não foi acolhido em nossas comunidades cristãs. Viu? Aprendo muito com a comunidade dos surdos na nossa FCD. Eu aprendo muito com a Fraternidade Cristã dos Deficientes. Aprendo muito com eles. Muito. Porque eles, embora em cadeira de roda, me ensinou a andar. Muitos que estão na moleta me ensinou a dar passos largos. E muitos que estão lá, que são cegos fisicamente, me ensinou a enxergar coisas que antes eu nem via a realidade. Então, portar um problema físico não diminui você em nada em relação a outras pessoas. Ok, padre. Só aqui para a gente poder esclarecer, diante das problemáticas de acessibilidade, acolhimento e inclusão, quais soluções e propostas de intervenção o senhor sugere para as religiões, né, aqui dentro da nossa cidade, para a inclusão geral da comunidade surda? A primeira sugestão que eu não tenho nada contra o ensino de línguas, né? A gente vive hoje num mundo muito globalizado e é necessário que se conheça um pouco também outras línguas. Mas assim como nas escolas hoje se tem bilíngue, né? Inglês e português, bilíngue, francês, português, espanhol, português, também se introduza a necessidade da Libra, né? Não só da Libra, mas do Braille também. É importante que os estudantes, principalmente da rede pública, tenham pelo menos os primeiros contatos com Libra, Braille, com coisas que eles não têm contato e que um dia pode ser necessário, porque existem pessoas que nascem surdas, mudas, cegas, etc., mas também tem pessoas que no decorrer da vida podem tornar-se, né, cegas, surdas e mudas. E aí, esse caminho é um caminho que liberta, vai até nos fazer perder o medo de um dia não enxergar, ou não ouvir, ou não falar por um problema de intercurso da vida. Então, o primeiro passo seria tentar introduzir, assim como estamos introduzindo agora nas escolas públicas, a verdadeira história dos negros, indígenas, né, de povos originários,
para que a gente não fique contando às crianças a história dos colonizadores, que a gente também introduza, né, para que não fiquemos também falando a língua dos colonizadores, a língua inglesa, né, que a gente é oprimido pelos países de primeiro mundo, a língua francesa, que a gente ensine nossa língua. A gente não ensina nada do Tupi-Guarani, né, nada de nossa língua original, e a gente não ensina nada da praticidade da vida. Então, eu daria como sugestão, em primeira mão, introduzir Braille e introduzir Libras nas escolas públicas. E favorecendo, porque a gente hoje, infelizmente, não tem acesso, por mais que a gente queira e busque condições para fazer um curso de Libras, a gente não consegue. É muito difícil em Salvador. E a segunda questão é unir algumas secretarias que têm interesse direto com a situação. Secretaria Estadual de Educação é a primeira que deve estar encabeçando essa formação. Secretaria Estadual de Turismo, para resolver esse problema histórico-turístico na cidade. E também a Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos, porque esse direito de em qualquer lugar ou em qualquer evento ter um intérprete de Libra é um direito do surdo, entendeu? É um direito do surdo. Então, essas três secretarias, Educação, Turismo e a Secretaria de Direitos Humanos e Justiça, deveriam unir forças, verbas, para formar a comunidade baiana para essa realidade. E com isso ofereceria às comunidades, por exemplo, diretamente a Arquidiocese de Salvador, porque a maioria dos pontos turísticos religiosos dizem respeito a igrejas históricas católicas e também candomblés, né? Alguns terreiros de candomblé que também já entraram na rota do turismo religioso em Salvador. Então, em primeira mão, para essa rota turística, faria isso, entendeu? Para a arquidiocese e a comunidade afro de matriz africana. Agora, a nível religioso, eu penso que deveria ser oferecido, sim, a nível de pós-graduação, a nível de mestrado, alguma coisa, para os cursos de teologia de todas as denominações, favorecer esse curso de pós-graduação ou mestrado para os teólogos e líderes religiosos conhecerem Libras, Braille e etc. Padre, eu quero lhe agradecer, tá, pelo tempo aqui, o bate-papo que a gente teve foi de uma grandiosa valia, né? Eu me despeço do senhor agradecendo aqui esse tempo que o senhor reservou para a gente, tá bom? Para vocês que nos acompanham, é importante frisar de que este bate-papo ele não pode parar apenas aqui no bate-papo. É importante que a gente tenha políticas públicas de inclusão para essa comunidade surda, principalmente nesses ambientes religiosos, né? Então, independente da religião, seja ela matriz africana, católica, cristã, protestante, espírita ou qualquer outra religião, é importante que se desenvolva políticas de inclusão. E para os nossos governantes, claro, mais do que nunca, é importante que seja inserido, talvez até no contexto ainda, no ambiente estudantil, o ensino em Libras. É a nossa sugestão enquanto turma, enquanto estudantes aqui de Fundamentos